Bom, isso aí, gente. Então, aqui a gente tem 3 filmes para estar falando sobre a construção de triângulos. Esse aqui é o primeiro vídeo. Tá? Temos mais 2 na sequência aí, aqui com o vídeo. Bom, galerinha, então vamos lá. A gente vai começar aqui com esse novo assunto do nosso desenho geométrico, que são as construções de figuras geométricas. Nós vamos começar construindo alguns triângulos. Tá? Na construção dos triângulos, é sempre bom a gente lembrar que a gente vai ter umas regrinhas. Né? Nos vídeos passados aí nós vimos que a base do triângulo ela não é... ela pode ser qualquer um dos lados, tá? Só que aqui na parte da nossa construção dos triângulos nós vamos respeitar aqui uma ordem aqui que vai tornar seu desenho um pouquinho mais fácil, tá? Bom, então quando você for desenhar um triângulo e esse triângulo for um triângulo escaleno, né, com todos os lados diferentes, você sempre vai procurar começar a desenhar o seu triângulo, né, utilizando a base, o lado maior desse triângulo, tá? Sempre utilizando a base maior. Se no caso não for um escaleno, você tiver que desenhar o isósceles, né, que tem 2 lados iguais e um diferente, você vai utilizar como base o seu lado diferente. Tá? Se você for vai desenhar um triângulo equilátero, não importa, né, porque todos os lados são de mesmo tamanho. E no triângulo retângulo, você sempre vai dar preferência para começar com a hipotenusa. Hipotenusa não, desculpa. No triângulo retângulo você sempre vai dar a opção de começar com os catetos. Tá? Daí não importa se é um cateto maior ou cateto menor. Tá? Na nossa construção de triângulos aqui, é sempre interessante, ainda mais quando a gente não tem muita prática na hora de desenhar esse triângulo, a gente fazer um esbocinho do lado desse triângulo aqui, só para você saber exatamente onde vai ficar as suas vértices, quais vão ser os seus lados indicados e tudo mais, tá? Então vou fazer um esbocinho aqui do lado e logo a gente vai tá desenhando esses triângulos, tá? Então vamos pensar assim. Eu vou desenhar um triângulo, né? Quando a gente for apresentar que a gente tem que desenhar o triângulo, ele vai aparecer um desenho de um triângulo e as 3 vértices, tá? Então esse triângulo ABC, tá? Onde o segmento dele AB mede 6 centímetros, o segmento BC mede 6,5 centímetros e o segmento AC mede 4,5. Tá? Então como seria mais ou menos o esbocinho? Se eu estou vendo que cada segmento de reta aqui é de tamanho diferente, ele é um triângulo escaleno, né? Se ele é um triângulo escaleno, a gente vai começar pelo lado maior. Então, vou pegar minha regrinha aqui. Vou fazer sem medida, porque isso aqui é só um esboço, tá? Então esse lado aqui tem 6,5 centímetros e os segmentos são BC, tá? Então aqui no meu esboço aqui eu marco justamente para não errar na hora que eu for juntar os outros segmentos de retas, tá? Então aqui no segmento B, né, onde repetiu aqui B e B, vou desenhar aqui o segmento AB com 6 centímetros. Tá? De novo, é um esbocinho, não precisa dar a medida certa. 6 centímetros, então vai ser do segmento B, né, até o A. Ok? E aqui nesse segmento AC, ele teria que ter 4 centímetros, aqui como é o meu esboço, é claro que ele não vai ter, né? Mas é o que deveria acontecer. Esboço pronto. Né? Vamos fazer um esboço aqui desse segmento também. Então esse segmento a gente não tem as medidas, né? A gente tem só o tamanho dele aqui e como que eu vou fazer esse esboço, tá? Então eu vou praticamente só montá-lo, né? Então aqui, ó, de novo, todos os segmentos são diferentes. Então minha base é o AB. Esse eu não vou nem fazer com régua, tá? Que é bem simplesinho mesmo. Do B, ó, já ficou o contrário desse, ó, o B tá do outro lado, então o lado maior, tá? Então esse aqui vai ficar mais comprido, este lado aqui. O segmento C tá lá em cima e o AC
descendo aqui. Tá? Esse é o esbocinho, só para você visualizar o triângulo antes de estar desenhando ele. Tá? Na hora de desenhar o triângulo, a gente tem que perceber se esse triângulo é possível ou não de ser desenhado. Nossa, professor, mas como assim? Tem triângulo que não é possível de desenhar um triângulo? Tem medidas que vai fazer com que esse triângulo não feche. Né? Um exemplo dessa, a primeira condição existente aí para que o triângulo não feche é a soma dos dois lados menores. No caso aqui, eu tenho dois lados menores, um de 6 centímetros mais o de 4,5. Se eu somar esses dois lados, ele tem que ser maior que o meu lado de 6,5. Tá? Então a soma desses dois tem que ser maior do que o meu lado maior. Tá? Somando os dois lados menores, ele tem que ser maior que o meu lado menor. O que acontece se for menor do que o meu lado maior? As pontinhas do triângulo eles não vão se encontrar. Tá? E aqui na construção de desenho aqui nas construções dos triângulos, é muito interessante que você siga exatamente as medidas, né? Que você seja o mais preciso possível para que todos os pontos sejam colocados no lugar certo, alinhados no local certo, tá? Então aqui, se a soma dessas duas medidas for maior que o seu lado maior, né? Se AB mais AC for maior que o BC, esse triângulo pode ser desenhado, né? Esse triângulo existe. Tá? No caso dele não existir, você vai colocar que ele é um triângulo nulo ou um triângulo inexistente. Tá? Mas no nosso caso aqui a gente já viu que ele é maior. Deste lado aqui, a mesma coisa, só que em vez de fazer aquela sominha, você vai fazer soma com segmentos de retas. Tá? A gente já aprendeu aqui. Então você vai ver se a soma desses dois segmentos de retas, se é maior que esse. Ó, visualmente aqui eu já consigo ver que é maior. Então ok, esse nosso triângulo aqui também é existente. Eu também consigo estar desenhando ele. Tá? Então vamos lá. Vamos passar para o nosso desenho. Então no nosso primeiro caso aqui, eu vou construir ele a partir do meu esbocinho. Tá? Então eu já sei que aqui ele tem uma base de 6,5 centímetros. Eu posso desenhar a base dele aqui. Vou identificar as minhas vértices, igual eu coloquei ali no meu esboço. Tá? Esse segmento aqui tem 6,5 centímetros. E agora eu tenho que desenhar os lados. Se eu for desenhar os lados utilizando a minha régua, eu vou demorar um tempão aqui até achar o ponto correto para identificá-lo. Tá? O que eu vou fazer aqui para facilitar a nossa vida? Vou pegar aqui, ó, vou fazer o de 6 centímetros, tá? Que é o segmento BA. Ele tem 6 centímetros, então vou pegar meu compasso, eu vou fazer uma abertura no meu compasso de 6 centímetros, vou colocar lá no segmento, na vértice B, e vou desenhar um arco. Ok? Deixa aquele arco prontinho lá. Agora eu vou pegar o tamanho de AC, que é 4,5. Pego o tamanho aqui de 4,5. A reguinha deu uma escorregada. 4,5. Coloca ela na vértice C e risca. Onde os dois riscos se encontraram, formou a sua vértice A. E se você tem a sua vértice A, é só ligar pontinho com pontinho que o seu triângulo está pronto. Olha só. Muito fácil construir esse triângulo, né? Na identificação aqui, então, identifiquei as três vértices e vou identificar os três lados. Eu posso tanto identificar utilizando as letras, né? E posso identificar também utilizando as medidas aqui, tá? Então aqui o meu lado tem 4,5 e aqui tem 6 centímetros, tá? Agora, e se o meu triângulo não tiver essas medidas, como que eu vou fazer para estar construindo? Tá? Agora, e se o meu triângulo não tiver as medidas, como que eu vou fazer para estar construindo
esse triângulo aqui só tem só o segmento de retas, como que eu vou fazer? Eu vou transportar as medidas. Tá? Então eu vou fazer aqui primeiro uma reta base. Essa reta base eu não tenho qual é a medida. Né? Vou fazer um ponto inicial aqui, que eu vou começar com um ponto A. E vou pegar o tamanho do meu segmento A. Peguei aqui o tamanho de AB e levei como base. Então, utilizei como a base igual aquele esbocinho que a gente fez lá, AB. Agora eu vou fazer o outro lado. Vou pegar o tamanho de BC. Peguei o tamanho de BC. Ponta seca no B. Faz um arco, igual a gente fez aqui no primeiro exemplo. Pega o tamanho do CA. Ponta seca no A. E risca. Onde os dois segmentos de reta se encontraram, a gente formou aqui a vértice C. A vértice C nós vamos ligar um no outro. E liguei um no outro. Aqui nas nossas medidas, né, identifiquei as três vértices. E agora aqui eu vou tá identificando as laterais. Como não tem medidas, eu só posso identificar as laterais com as letras, né? Vértice C, lado C, vértice A, lado A, vértice B, lado B. Bom, galerinha, então vocês estão vendo aí que é bem fácil a gente construir os triângulos, né? Só para ficar esperto ali na hora de montar o esboço, para não errar nenhuma vértice, ok? Então até o próximo vídeo.